Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a este webinar, o webinar dedicado à Geodiversidade do Estrela Geoparque, e hoje que é um dia especial para todos os geoparques do mundo e obviamente também para o Estrela Geoparque Mundial da Unesco. Hoje se comemora pela primeira vez o Dia Internacional da Geodiversidade, este Dia Internacional que foi instituído pela Unesco com o objetivo de promover a valorização e a preservação do património geológico em todo o mundo. E obviamente que neste contexto os geoparques mundiais da Unesco têm um papel bastante relevante a desempenhar nesta valorização e na preservação que nós podemos fazer de um património tão relevante e tão importante que é o património geológico. E a Serra da Estrela, desde julho de 2020, classificada pela Unesco como Geoparque Mundial, encerra no seu território 146 locais de interesse geológico que, na verdade, são parte da nossa história comum, são parte do nosso legado e, obviamente, que farão parte do nosso futuro. Cabe a nós, Geoparque, cabe a nós, residentes do território, cabe a nós, visitantes, conhecer este património, interpretá-lo e, obviamente, com isso, poder valorizar e preservar aquilo que é o património deste imenso território com mais de 2.200 km². Para hoje nos falar e nos explicar melhor sobre a história geológica deste território e sobre, em particular, a geodiversidade do Estrela Geoparque, vamos poder ouvir o Fábio, que é geólogo no Estrela Geoparque Mundial da Unesco, e que nos vai fazer uma viagem no tempo geológico desta montanha e deste território, e que no final todos possamos conhecer um pouco melhor aquilo que é a geodiversidade deste tão importante e relevante território e desta tão importante classificação para, não só para a Serra da Estrela, para a região, mas eu diria mesmo para o nosso país. Portanto, Fábio, passo-te a palavra. Ok, obrigado, Emanuel. Então, boa tarde a todos os que estão a assistir a este webinar. Vou passar aqui a partilhar a minha apresentação e vamos falar um bocadinho ao longo deste tempo que nós temos do webinar, então, sobre aquilo que é a geodiversidade e o património geológico do território da Serra da Estrela. Vou só aqui passar à parte técnica. Ok, penso que está tudo ok. Então, como o Emanuel estava a dizer, de facto, hoje celebramos o Dia Internacional da Geodiversidade e, de facto, a geodiversidade tem um papel muito importante naquilo que são os territórios classificados pela Unesco. Portanto, o objetivo de hoje é dar a conhecer um bocadinho mais deste nosso território, desta nossa Serra da Estrela, desde a sua geologia, a geomorfologia, portanto, tudo o que levou a esta classificação por parte da Unesco. Para darmos início, talvez quem nos esteja a assistir, nem todos conhecerão o território do Estrela Geoparque. Portanto, o Estrela Geoparque situa-se na região centro de Portugal, em particular na região da Serra da Estrela, e no mapa temos aqui identificados os 9 municípios que integram então a área deste geoparque. E estes 9 municípios foram estes escolhidos, digamos assim, para esta classificação, claro, por razões também geológicas, seja a questão da montanha, a questão dos rios também, que delimitam a área do nosso geoparque, e depois também nas questões culturais também, estes municípios têm uma relação muito próxima com a Serra da Estrela. Portanto, este é um território onde moram sensivelmente ou habitam cerca de 140 mil, ou tem cerca de 140 mil habitantes, e é para eles que estas classificações da Unesco e este geoparque e esta geodiversidade e o património geológico deve ser então focada, tanto com o objetivo de servir as populações, porque é muito isso que trabalha um geoparque, é usar essa geodiversidade e esse património geológico e pô-la ao serviço das nossas populações. Ora, começando pelas questões mais geológicas, e é isso que nos traz aqui tanto nesta apresentação, este mapa
é o mapa geológico do território do Estrela Geoparque e é um mapa baseado naquilo que é a informação mais atualizada relativamente às unidades geológicas, portanto, à geologia do nosso território. Portanto, é um mapa baseado na folha 4, à escala 1/200.000, produzida pelo Laboratório de Energia e Geologia. Portanto, com base neste mapa, conseguimos ver as principais formações e as principais rochas que afloram no nosso território. Começando pelas rochas mais antigas, que estão identificadas aqui com umas colorações mais amareladas, portanto, aqui no centro e também aqui a sul e a sudoeste do território do Estrela Geoparque, são as áreas onde encontramos formações caracterizadas pela ocorrência de metasedimentos, nomeadamente xistos, metagrauvaques, metaconglomerados. Portanto, são as unidades mais antigas do nosso território e que têm uma idade superior a 541 milhões de anos. Portanto, uma idade considerável quando consideramos aqui a Serra da Estrela e a história geológica da Serra da Estrela. Para lá destas unidades metamórficas, temos também imensos granitoides, portanto, o que está aqui representado nestas colorações mais alaranjadas, avermelhadas e também aqui, de certa forma, com estas cruzes azuladas, portanto, são todos eles granitoides com características distintas, portanto, seja texturais, seja por vezes também mineralógicas, mas são todos granitoides com idades que compreendem entre 320 e 290 milhões de anos, portanto, bastante mais recentes do que as unidades metamórficas que temos no nosso território. Aqui fazer só uma ressalva, que apesar destes granitoides terem as idades, portanto, que eu estava a referir, entre 320 e 290, aqui o granito de Manteigas, portanto, este mais arroxeado que aflora aqui no centro do território, onde está atualmente a Vila de Manteigas, é um granito mais antigo, é um granito ordovícico, portanto ele tem cerca de 480 milhões de anos, portanto não está relacionado com os restantes granitos do território, mas sim tem uma idade mais antiga. Portanto, daqui deste mapa geológico podemos ainda referir também a ocorrência de vários filões, nomeadamente alguns filões de quartzo, representados com tonalidades mais amarelas, e também filões de rochas básicas, representados com estas tonalidades mais arroxeadas. E por fim, claro, falar da geologia e falar da formação da Serra da Estrela, teremos também que falar das questões da tectónica, nomeadamente, portanto, todos estes alinhamentos, estas linhas que nós vemos aqui representadas no mapa, que identificam as principais falhas, portanto, fraturas na superfície terrestre, que condicionam a Serra da Estrela, e vamos falar um bocadinho também já mais à frente, desde a sua formação aos vales que temos hoje em dia, portanto, e que condicionam então aqui o território da Serra da Estrela. Portanto, de forma resumida, deste mapa que nos mostra a geologia, conseguimos identificar aqui, portanto, as rochas metamórficas com mais de 541 milhões de anos, granitoides de Manteigas com 480 e os restantes na ordem dos 300 milhões de anos. E depois, o outro elemento que se ressalta aqui é então a questão da tectónica, responsável depois pela forma da nossa montanha. E, de facto, olhando aquilo que foi, ou aquilo que é o mapa geológico, reflete-se também naquilo que é a geomorfologia, portanto, naquilo que são as questões morfológicas nesta montanha. E ao observarmos este mapa geomorfológico, identificado aqui por cores consoante as diferentes altitudes, portanto, temos áreas de menor altitude que se situam entre os 100 e 200 metros, portanto, nas áreas mais baixas do nosso território, seja aqui na plataforma do Mondego, portanto, do lado de Gouveia e Ceia, seja do lado da Cova da Beira, portanto, ali Covilhã e Belmonte, e temos um relevo que atinge os 1993 metros, portanto, no ponto mais alto, no ponto culminante de Portugal continental, portanto, na Torre. E olhando a este mapa e fazendo também a própria relação com aquilo que é as características geológicas, conseguimos perceber também de que forma é que a geologia, ou seja, as rochas que nós temos, afetam o próprio relevo. Porque e voltando agora aqui só um bocadinho atrás, portanto, analisando aqui este mapa, portanto, temos aqui estas áreas onde afloram os metasedimentos, portanto, onde temos essencialmente xistos, metagrauvaques, e estas áreas aqui onde temos os granitos. E, neste caso, os xistos metagrauvaques são bastante mais suscetíveis à erosão em comparação com os granitos. E as próprias formas de relevo que vão refletir isso mesmo, porque se cruzarmos então com este mapa aqui, vemos aqui um relevo muito mais recortado, portanto as linhas de água a recortarem aqui a paisagem com muito mais intensidade nas áreas
onde afloram então esses metasedimentos, essas rochas metamórficas, e se olharmos aqui para o centro da montanha, que era a área onde afloram os granitos, vemos um relevo mais aplanado, portanto esta forma de planalto que possui a Serra da Estrela. Portanto, aqui vemos claramente a influência que a geologia tem sobre o relevo que nós atualmente podemos observar. Ora, e pegando nesta questão, portanto, que eu estava a falar da geologia, da geomorfologia, da tectónica, portanto, aquilo que nós observamos hoje em dia baseia-se numa história e reflete uma história geológica bastante antiga e bastante longa, desde há vários milhões de anos até chegarmos aos dias de hoje. Portanto, agora, aqui neste bocadinho, o que vou fazer é tentar contar um bocadinho aquilo que foi a história geológica, aquilo que nós sabemos hoje em dia e de que forma é que isso nos permite compreender como é que terá sido esta evolução até chegarmos aos dias de hoje. E sabemos que a nossa história geológica, portanto, ter-se-á iniciado há mais de 650 milhões de anos, como é referido aqui, portanto, com a deposição de sedimentos em meio marinho. Portanto, como nós sabemos, portanto, a Terra é um planeta dinâmico, há movimentação de placas tectónicas, movimentação de continentes, nada daquilo que nós temos hoje em dia reflete ou é igual àquilo que foi há milhões de anos atrás. E então a nossa situação era de facto uma situação de plataforma continental, onde ocorria a deposição destes sedimentos em meio marinho, que, claro, com a contínua deposição, os sedimentos que estavam em unidades mais profundas, por ação da pressão e da temperatura, acabavam por sofrer um processo que é referido aqui, a diagênese, que corresponde ao processo de formação de rochas sedimentares, ou seja, estes pequenos sedimentos, estas areias, estes siltos, estas argilas, portanto, por ação dessa compactação, transformam-se em rochas e transformaram-se inicialmente em rochas sedimentares. E pensa-se também, por algumas interpretações, que realmente a nossa posição, podemos verificar aqui no mapa, o sítio onde estaria Portugal durante estes largos milhões de anos. Portanto, estamos aqui então neste ambiente de plataforma continental. Avançando um bocadinho na nossa história geológica, e se repararmos aqui no mapa, já não estamos exatamente na mesma posição. E o que aconteceu durante este período, portanto, temos aqui entre mais ou menos os 650 e 550 milhões de anos, temos aqui o que chamamos de uma orogenia. Ora, uma orogenia tem a ver com a colisão entre continentes e a formação de cadeias montanhosas. E foi de facto isso que aconteceu durante este período. Neste caso, temos aqui a orogenia cadomiana. Portanto, as enormes pressões e temperaturas resultantes desta colisão entre continentes, imaginando pressões tão grandes que conseguem formar uma cadeia montanhosa, portanto, uma colisão gigantesca. Portanto, estas rochas sedimentares que teríamos inicialmente foram transformadas, portanto, sofreram um processo que se chama metamorfismo. Então, a temperatura e a pressão é tão grande que as rochas que já existem transformam-se noutras rochas diferentes. Então, essas rochas sedimentares transformam-se nestes xistos, metagrauvacos e metaconglomerados que mencionava há pouco, quando falava da carta geológica. Portanto, estes xistos que nós temos no nosso território, estas rochas metamórficas, que têm então os tais mais de 541 milhões de anos e são o resultado então desta formação de uma gigantesca cadeia montanhosa durante aqui a orogenia cadomiana. No entanto, e como também já referi, a Terra é um planeta dinâmico e as montanhas, conforme as conhecemos, vão mudando e aquelas que já existiram foram desaparecendo. E de facto, portanto, esta cadeia montanhosa formada há mais de 500 milhões de anos desapareceu e em profundidade temos aqui também já o outro momento da história do nosso território, que é a formação do granito de Manteigas. Portanto, isto resultante da fusão do manto, portanto, em profundidade, a vários quilómetros de profundidade, portanto, a fusão das rochas do manto levou à instalação, portanto, e depois o consequente arrefecimento do granito, neste caso chamado aqui granito de Manteigas, localmente. Portanto, que sabemos, e já com datações mais específicas realizadas, sabemos que tem então a ordem dos 480 milhões de anos. Portanto, este granito tem também um papel bastante interessante no território, uma vez que levou à formação de outro tipo de rochas. Portanto, eu já falei dos xistos, metagrauvacos, metaconglomerados, resultantes das pressões e das temperaturas, neste caso da colisão dos continentes, mas aqui no caso do granito de Manteigas, ele foi responsável por formar outro tipo de rocha, também bastante conhecida aqui no território, que são as cornianas. Por exemplo, se nos deslocarmos à área do Poço do Inferno, conseguimos observar esse tipo de rocha.
E o que acontece é que, portanto, esta massa de magma, neste caso o granito de manteigas, instalado em profundidade, portanto, a temperatura é tão elevada, que vai acabar por, digamos, entre aspas, cozer as rochas que se encontram aqui ao seu redor. Portanto, neste caso, as rochas encaixantes. Portanto, num processo semelhante àquilo que é, digamos, o cozer do barro para o tornar mais resistente. Portanto, neste processo de metamorfismo, que também é metamorfismo, portanto, é uma alteração das rochas, uma transformação de um tipo de rochas noutras rochas diferentes, neste caso os xistos transformaram-se em cornianas bastante resistentes, como nós podemos observar se formos ao Poço do Inferno. Ora, avançamos mais um bocado na história do planeta Terra. Portanto, aquela montanha, ou as cadeias montanhosas formadas durante a orogenia cadomiana, quando se formaram os xistos, desapareceram e tivemos novamente aqui um período da história da Terra em que ocorre novamente colisão entre continentes e há a formação de um único continente, como está representado aqui na imagem do lado esquerdo, que era a Pangeia. Portanto, teríamos um único continente que ocupava todo o planeta. E também durante, portanto, este processo de colisão entre os vários continentes e a movimentação das placas tectónicas, os xistos que já existiam são novamente dobrados. Portanto, encontramos dobras da primeira orogenia e da segunda orogenia, conseguimos ver em algumas situações esse fenómeno, e forma-se então uma nova cadeia montanhosa, neste caso denominada cadeia varisca, derivada de ocorrer devido à orogenia varisca, portanto, no nosso território. Portanto, pensa-se que poderíamos ter uma cadeia montanhosa onde hoje nós nos encontramos, semelhante àquilo que são os Himalaias. E, olhando aqui ao mapa, nós vemos claramente, tanto que nós estaríamos aqui realmente nesta cordilheira enorme que nós observamos aqui no mapa do lado esquerdo. Novamente, avançando na história do nosso território, na história do planeta Terra, portanto, novamente essa montanha, ao longo de milhões de anos, começa a ser desgastada. Portanto, os processos erosivos entram em ação e estas montanhas começam a desaparecer, começam a ser desgastadas. Portanto, e também em profundidade. Novamente, portanto, há pouco falámos do granito de manteigas, agora, durante esta orogenia, falamos já dos restantes granitos que afloram na Serra da Estrela. Portanto, também derivados da fusão do manto e também da própria crusta, geram-se então estes batólitos granitos, essas grandes massas de magma que arrefecem em profundidade a vários quilómetros de distância. E para avançarmos na nossa história geológica, portanto, a montanha começa a ser destruída e, claro, nós hoje em dia conseguimos observar esses granitos, portanto, se formos ou se percorrermos o território, conseguimos observar esses granitos à superfície e, claro, então, porque é que os observamos? Precisamente por causa destes processos erosivos, por causa do desgaste de todas as rochas que cobriam esses granitos, nomeadamente, essencialmente os xistos, foram desgastados e permitiram que, atualmente, consigamos observar tanto os granitos à superfície. Portanto, essa cadeia montanhosa, e avançando, já entramos aqui no fim do Paleozoico e início do Mesozoico, portanto, essa cadeia montanhosa, a cadeia varisca, desapareceu por completo e durante, tanto o Mesozoico, quando andavam por cá os dinossauros, digamos assim, portanto, o relevo da Península Ibérica era caracterizado por enormes planícies, portanto, um relevo bastante aplanado. Portanto, nós vemos aqui a nossa situação, já aqui com a abertura do Oceano Atlântico e aqui a Península Ibérica ainda destacada da restante Europa. Portanto, tivemos aqui um período relativamente grande de erosão e aplanamento desta cadeia e de alguns processos de sedimentação, tanto nas áreas mais baixas aqui do território, onde podemos encontrar, por exemplo, alguns vestígios desses processos. Ao avançarmos na nossa história geológica e chegamos já aqui a um momento bem recente, próximo de nós. Bem recente, quando pensamos em 10 milhões de anos, claro que à escala do tempo humano, pensamos sempre que isto são muitos milhões de anos, mas quando falamos da história da Terra e dos seus 4.600 milhões de anos, 10 milhões acaba por ser relativamente recente. E chegamos então à formação da nossa montanha e, novamente, também a uma orogenia, portanto, a um novo processo de colisão entre continentes. Portanto, e este processo ainda ocorre atualmente, portanto, e tem a ver com a colisão entre a placa africana e a placa euroasiática, onde nós nos encontramos. Portanto, há aqui um processo de colisão entre estas duas placas e devido, portanto, a estes movimentos compressivos, que estão representados aqui por estas setas, portanto, movimentos
na mesma, em direções opostas, leva então ao levantamento da nossa montanha ao longo de um complexo sistema de falhas que estão representadas aqui neste nosso esquema. Portanto, estas linhas verticais, nós vemos aqui que delimitam estes diversos patamares, portanto, são as tais falhas, remetendo para o mapa geológico de há pouco, portanto, são as tais falhas que delimitam a montanha e que levaram ao seu soerguimento. E, se repararmos aqui numa peculiaridade desta montanha, da nossa montanha da Serra da Estrela, portanto, ela tem a forma de um planalto, portanto, é uma montanha aplanada e não a forma de um pico, precisamente porque teríamos então esta antiga superfície de aplanamento durante o Mesozoico que foi soerguida e deu origem à montanha que conhecemos atualmente. Portanto, a nossa montanha, importa referir também, não foi a única montanha a ser soerguida. A montanha, a nossa Serra da Estrela, faz parte da Cordilheira Central Ibérica. Portanto, se formos, temos também a Serra do Açor, a Serra da Lousã, entramos em Espanha, a Serra de Gata, Gredos, Guadarrama. Portanto, toda essa cordilheira foi soerguida devido a esse processo. Ou, por exemplo, se passarmos para o continente africano, temos a Cordilheira do Atlas, que também é soerguida durante esse processo. E, claro, falamos da orogenia alpina, falamos dos Alpes também, e do soerguimento dos Alpes devido a esta colisão. Portanto, há todo aqui um alinhamento de cadeias montanhosas que é soerguido e que é elevado precisamente devido a esta compressão no nosso território. E avançando na nossa história, chegamos, ou partimos já dos milhões de anos para aquilo que são os milhares de anos, o que nos leva, portanto, digamos, aos pontos mais importantes, os highlights daquilo que é a história geológica do nosso território, que foi a formação de glaciares no topo da Serra da Estrela. Portanto, nos últimos 2 milhões de anos tem havido diversos processos glaciários, portanto, várias eras glaciárias, e isso tem resultado na formação de diversos campos, diversos glaciares e formas que nós podemos ver hoje em dia, sendo que, no contexto da Serra da Estrela, a última foi há cerca de 30 mil anos, como está aqui referido, e que durante esse período teríamos então um enorme campo de gelo na parte mais alta da montanha, que por ação da gravidade deslizava ao longo das encostas e dos diversos vales, que são radiantes relativamente ao planalto, portanto, e moldava então a paisagem e deu origem a algumas formas que podemos observar atualmente. Portanto, no contexto da história geológica da Serra da Estrela, a questão das glaciações é de facto, e tão a sudoeste da Europa, é de facto algo bastante relevante. E podemos apontar aqui 2 fatores para aquilo que foi a glaciação na Serra da Estrela. O facto de termos uma montanha com a forma de um planalto, ou seja, com a descida das temperaturas a nível global e a descida da linha, a partir da qual vai haver acumulação de neve constante, portanto, em que a neve não derrete, portanto, chama-se isso a linha de equilíbrio altitudinal, portanto, é a linha que separa, portanto, neste caso, abaixo dessa linha, a neve, quando chega ao verão, acaba por derreter, acima dessa linha, a maior altitude, a neve mantém-se durante todo o ano. Portanto, e com uma descida dessa linha, temos uma enorme área, uma vez que temos um planalto, que vai ficar ocupado por neve e por gelo e que vai levar à ocorrência de glaciares. E a segunda razão é o facto de termos uma enorme proximidade ao Oceano Atlântico. Portanto, estamos relativamente próximos do Oceano Atlântico e a Serra da Estrela é a primeira grande barreira às massas de ar úmido que circulam do Atlântico para o interior da Península Ibérica e que, ao chegarem à Serra da Estrela, são forçadas a subir e ocorrendo depois a condensação e consequente precipitação, neste caso, durante a última era glaciar, portanto, a precipitação sobre a forma de neve é que levou à ocorrência de glaciares. Não é por acaso que Portugal, em Portugal continental, portanto, a Serra da Estrela é o segundo local com maior precipitação. E, de facto, quando olhamos, portanto, neste caso ainda falando dos glaciares, e no contexto europeu, claro que quando pensamos em glaciares na Europa, pensamos nos Alpes, nos Pirineus, pensamos, claro, nos países mais a norte, portanto, já na Escandinávia, em que tínhamos um enorme campo de gelo que ocupava todo o norte da Europa, e vemos aqui também aquilo que seria uma representação, portanto, dos glaciares e dos campos de gelo que nós teríamos nas montanhas mais altas, mas depois temos aqui, bastante pequenino, mas nós estamos aqui, portanto, na Serra da Estrela, portanto, os nossos glaciares há cerca de 30 mil anos. Portanto, de facto, temos aqui uma enorme particularidade, portanto, no contexto europeu, como é que foi possível termos glaciares e termos estas formas tão relevantes no contexto do nosso território. Só para termos aqui uma ideia, portanto, tem aqui uma representação daquilo que é, ou aquilo que foi, neste caso,
o campo de gelo do Planalto. Portanto, aqui o Planalto da Torre, a área de maior acumulação, e depois, como referi, para a ação da gravidade, portanto, os vários glaciares que se estendiam ao longo, então, aqui destas encostas. Portanto, na altura, teríamos ainda glaciares que depois deram origem a essas formas glaciárias, portanto, que já vamos ver um bocadinho aqui mais à frente. Portanto, só sintetizando a história geológica, que de facto é bastante longa e por vezes complexa, portanto, para tentar sintetizar aqui um bocadinho daquilo que foi esta história geológica, portanto, temos aqui a tal acumulação de sedimentos em meio marinho, portanto, em ambiente marinho há mais de 650 milhões de anos, uma orogenia que deu origem às nossas rochas metasedimentares, aos nossos xistos e metagraváceos, outra orogenia que deu origem à maioria dos granitos que nós temos no território, o aplanamento dessa cadeia varisca, portanto, sendo que a Cadomiana já tinha sido arrasada, o levantamento da Serra da Estrela e da Cordilheira Central Ibérica e as glaciações, neste caso, a última a ocorrer há cerca de 30 mil anos. Ora, para nos contar esta história geológica, portanto, nós baseamos nos geossítios, neste caso os locais de interesse geológico. No fundo, cada um funciona como pequenos parágrafos ou pequenos capítulos naquilo que é a história geológica do nosso território. E quando falamos dos geossítios, podemos falar em várias categorias. Portanto, isto foi uma classificação que nós adotámos, uma vez que tínhamos muitos geossítios, então agrupámos-los consoante o seu principal processo, a sua principal, ou a gênese destes geossítios. Portanto, desde geossítios ligados às questões do glaciarismo, e é normal, temos aqui a fatia maior, digamos assim, de geossítios relacionados com o glaciarismo, tanto os geossítios glaciários e fluvioglaciários, mas temos também outras tipologias, como já vou explicar um bocadinho aqui, portanto, neste caso do modelado granítico, ou seja, as diversas formas que a alteração dos granitos pode conferir à paisagem e às rochas. Portanto, geossítios hidrogeológicos, ou seja, relacionados com a infiltração de águas e essa circulação de águas em profundidade, geossítios de interesse mineiro, geossítios relacionados com o periglaciarismo, ou seja, com a ação do frio, não obrigatoriamente ligados a glaciares, mas sim com a ação do frio, os pontos de observação da paisagem, portanto, aquilo que nós comumente designamos como miradouros, os geossítios petrológicos, que têm a ver, per si, tanto com as características da rocha e dos minerais, e os geossítios relacionados com a geomorfologia fluvial, ou seja, aqueles relacionados com a forma como os rios, como a água vai esculpindo a paisagem à superfície. No entanto, falando dos nossos geossítios, importa referir que para a classificação de um geoparque é necessário que de facto haja geologia, hajam rochas, existam formas de relevo muito relevantes e com relevância até internacional. E são apresentados aqui então esses 3 geossítios que foram propostos e aceitos, no caso do território da Serra da Estrela e do Estrela Geoparque, como geossítios com relevância internacional. Passando aqui a apresentá-los, portanto, um deles, claro, o Vale Glaciário do Zézer, portanto, um vale com uma forma tipicamente em U, portanto, vemos aqui nesta fotografia o seu perfil, portanto, e é um vale com uma história bastante longa que não se resume apenas à história do glaciarismo e à história dos glaciares, mas que se resume também a uma história tectónica e a uma história fluvial. E aproveitando o esquema que está neste slide, portanto, o vale do Zézer assenta precisamente numa daquelas falhas, daquelas fraturas que mencionei há pouco, portanto, seja nos esquemas, seja na carta geológica. Portanto, assenta na falha da Vilariça, que é uma falha que se estende desde Espanha, portanto, até Bragança, Vilariça, e se estende aqui até aqui à Serra da Estrela, e é uma das principais falhas de Portugal e também uma das principais falhas responsável pelo levantamento da Serra da Estrela. Então, essa falha responsável também pelo levantamento levou depois à instalação do próprio Rio Zézer, que nesta área de maior fragilidade foi escavando o seu perfil e foi dando origem, como aqui está referido neste esquema, portanto, a um vale, e inicialmente um vale com a forma de um V. Portanto, passámos de um vale tectónico para um vale moldado pelo Rio Zézer, com forma de V, e só depois, portanto, durante as últimas glaciações, é que este foi ocupado por estas enormes massas de gelo, portanto, por estes glaciares, que deram depois origem ao vale glaciário. Portanto, este vale com a forma de um U. E, de facto, é um enorme exemplo a nível internacional daquilo que é um vale glaciário, daquilo que é um vale em forma de um U. Pode não ser o maior vale glaciário da Europa, e não é
mas de facto qualquer cientista e qualquer livro, qualquer material educativo que pretenda utilizar um exemplo de um vale glaciário pode usar o Val do Zezer, que de facto é reconhecido como um exemplo internacional naquilo que é um exemplo de um vale glaciário. Portanto, essa foi a principal razão pela qual este vale está classificado como um geossítio de relevância internacional no nosso território. Avançamos um pouquinho e passamos para as Moreias da Lagoa Seca. Portanto, as Moreias da Lagoa Seca ficam na margem direita do Vale Glaciário do Zezer e testemunham aquilo que foi o enchimento total do vale durante as últimas glaciações. Portanto, e o que nós vemos na Lagoa Seca são os vários, portanto, acumulações de blocos e de sedimentos que foram transportados pelo gelo, como podemos observar aqui nos esquemas abaixo. Portanto, à medida que o gelo vai avançando, portanto, quando os glaciares estão ainda em expansão, eles vão transportando, na sua frente e lateralmente, vão transportando este material, estes blocos e estes sedimentos. Quando os glaciares entram em processo de retrocesso, portanto, já não há capacidade de transporte e estes enormes blocos e sedimentos acabam por ficar dispersos na paisagem. E no caso da Lagoa Seca, conseguimos datar e conseguimos compreender a forma e o espaço temporal em que os glaciares vão retrocedendo. Porque o que nós observamos nesta imagem são as várias fases em que o glaciar foi desaparecendo. Portanto, quando ocorre a deglaciação, ou seja, o processo em que os glaciares começam a desaparecer, portanto, à medida que o gelo vai retrocedendo, há sempre um inverno em que ele avança ligeiramente, mas o retrocesso é sempre superior relativamente ao avanço. Então, nestes avanços e nestes recuos, vão ficando estes alinhamentos que nós vemos aqui na paisagem, nomeadamente tomando a estrada, portanto, aqui o Estradão como referência. Aqui do lado direito conseguimos compreender e conseguimos visualizar um alinhamento de blocos, portanto, como estou a assinalar aqui. Depois temos a estrada e esta bacia intermorénica, portanto, esta área aqui da Lagoa Seca, portanto, a própria imagem reflete o facto da lagoa estar seca, e imediatamente do lado esquerdo temos aqui outro alinhamento, portanto, outra moreia. Neste caso, o que nós temos aqui chamam-se arcos morénicos, portanto, são as várias fases do retrocesso, ou seja, aqui um, estrada, bacia, aqui outro, e sabemos, não está nesta fotografia, mas aqui um pouco mais abaixo existe outro alinhamento de blocos e aqui mais à direita outro. Portanto, este local é bastante relevante, não só porque nos permite compreender as várias fases e a história dos glaciares na Serra da Estrela, mas, referindo a alguns estudos mais recentes já realizados, este local permitiu não só realizar datações que deram os tais 30 mil anos que referi há pouco, portanto, sabemos que o máximo da glaciação na Serra da Estrela foi há cerca de 30 mil anos e alguns desses dados e desses registros vêm daqui da Lagoa Seca, mas mais recentemente foram datados alguns blocos, não estes que estão aqui, mas outros que estão mais externamente a esta fotografia, portanto aqui mais para o lado direito, que ficam quase na cabeceira do Vale de Beijamos, e esses blocos deram uma idade de 140 mil anos. Neste caso, só fazer aqui uma explicação, não é a idade dos blocos, os blocos são de granito e o granito tem os tais 300 milhões de anos, mas o que foi datada foi sim a exposição solar destes blocos, ou seja, há quanto tempo é que eles já não estão cobertos por gelo. Portanto, e essas datações deram então os tais 140 mil anos, ou seja, esses 140 mil anos não correspondem à última glaciação, correspondem a uma penúltima. Ou seja, no contexto da Serra da Estrela, temos dados e sabemos que existiram glaciações pelo menos há 30 mil anos e há 140 mil anos, e sabemos também que a penúltima glaciação, esta dos tais 140 mil, terá sido mais extensa do que a última, uma vez que estes blocos estão numa área ainda mais exterior, portanto o transporte pelo gelo foi ainda maior do que aqueles que nós observamos aqui. Portanto, o facto de termos estas duas indicações de duas glaciações, de facto, no contexto em que nós nos encontramos, termos esse tipo de registros na Serra da Estrela é muito, muito relevante. E avançando para o nosso terceiro geossítio de relevância internacional, que são as colunas graníticas do Covão do Boim, e que permitem aqui, ou resultam de uma interação entre a sua própria gênese e os fenómenos do glaciarismo. Portanto, pensa-se que estas colunas terão-se inicialmente formado tanto como um relevo ainda debaixo de um manto de alteração, como é representado aqui. Portanto, estas colunas, devido à interação com os processos meteóricos e a infiltração das águas, e ainda, claro, não teríamos ainda a Serra da Estrela, portanto, estas colunas estariam completamente cobertas
por este manto de alteração, portanto, por estas areias resultantes da própria alteração das colunas. Portanto, olhando para esta fotografia, seria de imaginar que toda esta área, portanto, estaria completamente coberta. Nós não conseguiríamos ver essas colunas se regressássemos há milhões de anos atrás. Mas dos milhões de anos para os milhares de anos, de facto, pensa-se que estas colunas e o facto de elas estarem cobertas por este manto de alteração levou a que elas ficassem protegidas durante a última glaciação. Portanto, elas situam-se precisamente dentro da área glaciada e, dentro dessa área glaciada, a capacidade do gelo, ou a capacidade erosiva do gelo, é de tal forma grande que elas não poderiam existir se não estivessem protegidas por este manto de alteração. Portanto, pensa-se que, que os glaciares, portanto, cortaram os topos das colunas e elas sobreviveram, portanto, ainda dentro do manto de alteração e já durante a deglaciação, com a formação e com a escorrência das águas, portanto, todas estas areias foram levadas até nós ficarmos com a forma que atualmente nós conseguimos observar. Portanto, a relevância deste local prende-se, por um lado, com a sua gênese bastante complexa, portanto, entre a alteração e também processos tectónicos e o facto de elas terem sobrevivido também à última idade do gelo, portanto, e apresentarem esta forma particular, fazendo também a própria ligação com a cultura, que são localmente conhecidas como queijeiras, por apresentarem esta forma que aparentam um queijo Serra da Estrela ou uma pilha de queijo Serra da Estrela. Portanto, no contexto internacional, de facto, este é um local bastante particular e que não tem grande ou não tem igual noutros locais, um pouco por esse mundo fora. Portanto, estes eram nossos 3 geossítios de relevância internacional. Agora fazemos uma pequena viagem nos restantes geossítios que podemos encontrar no nosso território nas diferentes categorias. Portanto, indo aqui até ao Planalto da Torre, ainda dentro dos geossítios glaciários e fluvioglaciários, podemos ver aqui o Planalto. Por um lado, compreendemos a questão da tectónica, portanto, e de termos uma montanha em Planalto, como referi há pouco, e era então esta área onde ocorreria a maior parte da acumulação da neve e do gelo. Portanto, nesta área aplanada, que, como podemos ver, portanto, a própria capacidade erosiva do gelo leva a que não tenhamos grandes afloramentos de rocha destacados, só temos apenas rocha nua, portanto foi completamente arrasado o relevo que existia nesta área. Portanto, e estima-se que portanto, a espessura do campo de gelo teria no Planalto da Torre cerca de 90 metros. Portanto, bem superior às atuais torres que nós podemos encontrar nesta área. Bem próximo do Planalto da Torre, portanto, descemos até aqui, um bocadinho até Manteigas, e vamos aqui ao Cântaro Magro, ao Covão Cimeiro. Neste caso, portanto, temos aqui do lado esquerdo, não se vê muito bem nesta fotografia, mas temos o Covão Cimeiro, portanto, uma área que foi bastante desgastada pelos glaciares, portanto, uma área bastante deprimida, que foi escavada pelo gelo, mas depois temos outra particularidade, que neste caso são os cântaros, e tendo aqui em destaque o Cântaro Magro, que se situava acima, portanto o topo do Cântaro Magro encontrava-se acima daquilo que era o nível de gelo durante a última glaciação, razão pela qual ele apresenta um perfil, portanto, mais pontiagudo. Portanto, falamos do Cântaro Magro, mas o raso e também o Cântaro Gordo estavam acima do nível dos glaciares durante a última glaciação. Portanto, estes enormes maciços rochosos sobreviveram àquilo que foi a capacidade erosiva dos glaciares. E também só uma breve curiosidade, os cientistas designam estes locais como nunataks e essa designação provém do Inuit, que é uma linguagem falada pelas tribos indígenas que vivem junto ao Ártico, e eles designam uma ilha no meio do gelo como um nunatak. Portanto, se de certa forma tivéssemos uma máquina do tempo e conseguíssemos regressar há 30 mil anos, se viéssemos, veríamos uma ilha no meio do gelo. Portanto, os cientistas adotaram uma palavra, uma designação que é ainda usada por essas tribos indígenas. Avançando nos nossos geossítios e passamos já aos periglaciários. Neste caso, os geossítios que são condicionados pelo frio. E temos aqui um excelente exemplo, neste caso é o Alto da Pedrice, em que nós vemos este enorme campo de blocos que se estende ao longo de toda a vertente. Portanto, e o principal processo responsável pela formação deste campo de blocos tem a ver precisamente com o frio e, neste caso, a interação entre o frio e a água. Ou seja, portanto, a infiltração da água ao longo das fraturas no maciço rochoso, que durante períodos mais frios, a água ao congelar e consequente aumento do volume, vai levar à fraturação do maciço rochoso. Portanto, e isto, durante períodos mais frios, dá um aspecto, como nós podemos observar
nesta fotografia. Portanto, um processo bastante extenso e que fraturou por completo portanto, a superfície aqui deste maciço rochoso no Alto da Pedrice. Avançando no nosso território e damos aqui um salto até Fornos de Algodos e entramos já nas formas relacionadas com o modelado granítico. E destaca-se aqui, por exemplo, a Fraga da Pena e, neste caso, o Tor da Fraga da Pena. Tor, neste caso, designa uma forma em torre. Portanto, e é aquilo que nós podemos observar aqui nesta imagem. Portanto, temos este amontoado de blocos graníticos que aparentam uma torre e que tem aqui uma visão sobre a plataforma do Mondego. Portanto, e estas formas não encontramos dentro da área glaciada, encontramos apenas fora da área glaciada e ocorrem um pouco por todo o território. E também de forma resumida, para tentarmos compreender como é que estas formas, ou qual é a gênese destas formas, portanto, também teríamos inicialmente a sua gênese a ocorrer ainda em profundidade, a interação, portanto, das águas com a rocha, que a vai desgastando, a vai erodindo, a vai alterando ao longo do tempo e vai dando origem, portanto, a enormes mantos de alteração. Isto ainda durante um período em que teríamos um clima mais quente e mais úmido, portanto, nada comparado com aquilo que nós temos atualmente, e com o evoluir dos milhões de anos, portanto, a alteração do clima para um clima mais seco e também as próprias questões tectónicas levaram a que, portanto, estes blocos começassem a aparecer à superfície e, hoje em dia, o que resta são, de facto, os blocos mais resistentes, mais sãos, que nós podemos observar, portanto, e dão origem a estas formas bastante peculiares. E, nas questões do modelado granítico, podemos observar vários tipos de formas, por exemplo, aqui em Celurico da Beira, vamos até ao Penedo do Sino e encontramos também uma forma de alteração granítica. Aqui rodeada também pela questão cultural destas sepulturas aqui à volta do Penedo do Sino e novamente a sua gênese relacionada nesta interação entre a alteração em profundidade e a formação de mantos de alteração e o aparecimento à superfície, portanto, da forma atual como nós a podemos observar. Aqui só uma particularidade. Temos aqui já o bloco a aparecer à superfície, mas parte dele ainda em contacto, portanto, com o manto de alteração, onde, neste caso, a própria alteração, passa a redundância, continua a ser bastante acentuada e por isso é que o bloco, portanto, teve aqui momentos de alteração diferente e por isso é que ele acaba por ter esta forma bastante peculiar, especialmente aqui na base, portanto, foi a área que esteve mais tempo debaixo do manto de alteração e que sofreu essa consequência. Avançamos, por exemplo, aqui até Gouveia e temos aqui um penedo de cogumelo, também gênese semelhante àquilo que é o penedo do Sino. Portanto, novamente, quando falamos nestas formas do modelado de alteração granítica, falamos muito em formas peculiares espalhadas por todo o território. Portanto, desde formas de torre a blocos pedunculados. Neste caso, por exemplo, também avançamos aqui até à paisagem granítica dos Poios Brancos e encontramos este tipo de formas, neste caso, uma pedra broa, portanto, daí o nome parecer a Códia do Pão, portanto, também relacionada com esta alteração ao longo de áreas de maior fragilidade, portanto, na superfície deste bloco. Portanto, podemos encontrar estas formas bastante peculiares no nosso território. Também, por exemplo, passamos a umas formas de maior escala, vamos aqui até Belmonte e ao Inselberg de Belmonte. Neste caso, um Inselberg é uma palavra alemã que designa um monte-ilha. E é aquilo que nós observamos em Belmonte atualmente. Portanto, temos a Serra da Esperança, onde se situa a Vila de Belmonte, e toda a área circundante. Portanto, é uma área mais aplanada, parece, digamos, como uma ilha no meio dessa planície, ali na área da Cova da Beira. Avançamos nos nossos geossítios e já dentro da geomorfologia fluvial, vamos aqui até à Guarda e aos meandros do Alto Mondego. Portanto, os meandros são estas curvas, este aspecto curvilíneo, portanto, que o rio apresenta à medida que vai adaptando e que vai fazendo a sua incisão na nossa montanha. Portanto, com o levantamento da Serra da Estrela, portanto, com o seu soerguimento, as várias linhas de água foram se instalando e as próprias características geológicas levam a que, portanto, as linhas de água tenham perfis diferentes e também a questão da tectónica. Portanto, e muitas vezes podemos observar a formação deste traçado muito curvilíneo, muito meandrizado, como é o caso aqui do Alto Mondego. Ou, por exemplo, outros fenómenos, já aqui no município de Ceia, por exemplo, o Sumo da Caniça e os Cornos do Diabo. Neste caso em particular temos uma fotografia do Sumo da Caniça, em que, portanto, a erosão da ribeira levou a que ela se instalasse já em profundidade e a própria queda dos blocos,
portanto, de alguns blocos graníticos que circundam o leito da ribeira, levam a que ela desapareça e então conseguimos ouvi-la, claro, mas não a conseguimos ver, portanto ela de facto corre aqui em profundidade durante algumas centenas de metros. Portanto, isto pode-se observar seja neste sumo da Caniça, seja também no sumo do Mondego, no rio Mondego. Outras formas particulares, também aqui em Vila Soeiro, as marmitas de gigante, neste caso estas enormes depressões, portanto estas enormes bacias que nós podemos observar, portanto, quando temos algumas áreas de maior fragilidade na base do rio e em que pequenas areias e sedimentos, mas essencialmente areias e calhaus, vão sendo depositadas nestas depressões e depois por ação do próprio turbilhão da água ao longo de muito, muito tempo, vão fazendo com que estas depressões se vão alargando e vão dando origem, portanto, a estas marmitas que nós podemos observar. Passando aos nossos sítios de interesse hidrogeológico, portanto, tem a ver então com a água em profundidade. Neste caso, passamos aqui ao Mondeguinho, neste caso a nascente do rio Mondego, e o que nós temos então é esta fonte, é esta nascente, que representa, portanto, o local, digamos assim, onde começa o seu percurso o rio Mondego, e tem a ver então com a tal infiltração de água em profundidade, num maciço rochoso, e que depois aflora aqui à superfície. Portanto, podemos ter, neste caso, algumas nascentes, algumas fontes também, no caso da fonte Paulo Luís Martins, também temos uma pequena nascente, aqui bem próxima do rio Zezer, e em que temos, por exemplo, no caso da fonte Paulo Luís Martins, temos água constante, portanto temos um caudal constante durante todo o ano e uma temperatura de cerca de 6 graus centígrados também durante todo o ano. Portanto é uma água, seja inverno, seja verão, uma água bastante fria. Mas não só de águas frias, mas também de águas quentes existem no nosso território, precisamente naquela ligação aos próprios elementos tectónicos, às próprias falhas que existem no território, em particular a falha da Vilariça, onde assenta o Vale Glaciário do Zezer, e seja em Manteigas, seja em Unhais da Serra, temos também nascentes termais, como está referido aqui na fotografia, portanto, águas que se infiltram pela precipitação à superfície, vão até profundidade, circulam em lençóis freáticos já a várias centenas de metros de profundidade, são aquecidas naturalmente, uma vez que no interior da Terra, e já a algumas centenas de metros, a temperatura aumenta, e ao encontrarem essa fratura, regressam novamente à superfície, uma vez que temos essa área de fragilidade, portanto, e a pressão a que elas se encontram em profundidade é de tal forma elevada que essas águas retornam à superfície, às temperaturas, muitas vezes, a que se encontram em profundidade. Portanto, no caso da Fonte Santa, aqui em Manteigas, portanto, podemos obter águas à superfície a cerca de 48 graus. Portanto, estas águas termais que ocorrem a 48 graus não precisam de ser bombeadas. Novamente, a pressão a que elas se encontram em profundidade é tão elevada que não é preciso bombeá-las para chegarem à superfície. E depois, claro, estas nascentes termais têm também grande importância a nível cultural e a nível terapêutico. Não é por acaso que já há vários séculos que há registros do uso destas termas e sabemos que atualmente, portanto, temos tanto no Inatel como em Unhais da Serra, estas nascentes termais podem ser usadas, por exemplo, para o tratamento de doenças, neste caso, problemas musculares, problemas esqueléticos e mesmo problemas respiratórios. Portanto, aqui há uma clara influência da geologia naquilo que é o nosso bem-estar. Depois passamos também aos geossítios de interesse mineiro, e estes permitem-nos, por um lado, compreender a importância que os recursos geológicos têm no nosso dia-a-dia, e sabemos, nos nossos telemóveis, nos nossos computadores, precisamos desses recursos geológicos, mas também nos ajudam a compreender aquilo que são os impactos associados, portanto, a estas explorações mineiras. Aqui temos um exemplo em ceia do complexo mineiro de Sazes da Beira, onde temos centenas de galerias que foram usadas para a exploração de wolfrâmio, ou, por exemplo, aqui já em Gouveia, as minas dos Azibrais, também para a exploração de wolfrâmio e de estanho, e vemos aqui qual é o resultado dessas explorações. Portanto, sabemos que, por um lado, é importante e precisamos dos recursos geológicos no nosso dia-a-dia, mas, por outro, cada vez mais precisamos de planear e de ter ações que permitam minimizar e mitigar os efeitos daquilo que são estas minerações nos territórios. Relativamente ao interesse petrológico, portanto, estes geossítios estão relacionados já com o tipo de rochas que podemos encontrar. Vamos aqui até à Quinta da Taverna, na Guarda, e onde encontramos, então, estes metacedimentos, portanto, os tais metacedimentos que apareciam na Carta Geológica há pouco, os tais com mais de 541 milhões de anos, e vemos aqui o resultado das enormes pressões a que estas rochas foram sujeitas, e
podemos observar hoje em dia, portanto, este aspecto de telhas de um telhado, todas estas pequenas dobras e fraturas que nós encontramos nos meta-sedimentos da Quinta da Taberna. Ou, por exemplo, já aqui na Rua dos Mercadores, bem próximo do Planalto Superior, onde temos uma rocha bastante particular, que é um dolerito, que é uma rocha semelhante a um basalto, que neste caso não tem a ver com vulcões na Serra da Estrela, tem a ver com outros fenómenos de fluidos de altas temperaturas que se instalam ao longo de fraturas, e o que acontece aqui é um fenómeno de erosão diferencial, ou seja, portanto, temos aqui o dolerito, onde está esta pessoa, e aqui do lado esquerdo e do lado direito temos granito. E o granito é muito mais resistente do que o dolerito. Portanto, o granito é muito mais resistente à erosão e à alteração. Portanto, ao longo de milhões e milhões de anos, o dolerito foi sendo desgastado e desgastado, até que ficou, portanto, este aspecto que nós podemos observar destas paredes graníticas abruptas a ladear aqui o filão dolorítico da Rua dos Mercadores. E passamos já, por fim, à nossa última categoria, portanto, aos pontos de observação da paisagem, que são normalmente conhecidos como os miradores. Portanto, os miradores permitem-nos compreender várias questões, desde as questões mais paisagísticas, da evolução da paisagem, geológicas, questões mais geomorfológicas, a própria distribuição da biodiversidade e também a própria cultura, desde a agricultura, a ocupação humana e, falando em particular desta fotografia aqui, já na Covilhã, na Varanda dos Carquejais, onde nós podemos compreender não só a geologia, o próprio levantamento da Serra da Estrela, temos aqui, tanto a Cova da Beira e do nosso lado esquerdo, não se vê aqui na fotografia, mas estando no local é possível perceber, vemos a montanha, tivemos aqui estas diferenças de relevo e, claro, conseguimos também perceber também a ocupação na Cova da Beira, a distribuição das populações, a própria agricultura de pomares, dispersa um pouco por toda esta região. Ou, se formos até a Oliveira do Hospital e até ao Monte do Colcorinho, temos também uma visão excelente sobre a Serra da Estrela, que vemos aqui mais ao fundo, mas também os vales circundantes e a própria ocupação humana e a forma como as linhas de água foram moldando o relevo bastante intrincado, portanto, aqui nesta área envolvente. Portanto, daqui permite-nos também ter uma observação bastante abrangente relativamente à geologia e à ocupação humana. E indo aqui também até ao Fragão do Corvo, já aqui em Manteigas, portanto, onde temos não só as questões da perspectiva mais geológica, portanto, desde a implementação ou desde as questões da falha, às questões do glaciarismo, também a mais distância, em melhores dias conseguimos ver já algumas serras da Cordilheira Central Ibérica em Espanha, e depois também a própria ocupação e a instalação da Vila de Manteigas aqui na base deste mirador e aqui ao longo das margens do Rio Zezer. Portanto, quando falamos do nosso património geológico, dos nossos geossítios, como temos estado a ver, portanto, estes locais que são bastante importantes, uma vez que eles nos contam uma história bastante relevante. Neste caso, uma história geológica que reflete milhões de anos de evolução do território até chegarmos aos dias de hoje. E essa história reflete-se na paisagem, nas formas de relevo, naquilo que nós podemos observar. E que, de facto, esta história geológica, desde as rochas, à própria geomorfologia, à própria questão dos glaciares que moldaram a paisagem, dão, de facto, uma identidade a este território. Portanto, é algo único, algo que as populações, e quando nós observamos, sabemos que é a Serra da Estrela, sabemos que é algo identitário e resulta, de facto, desta longínqua história geológica, que, de facto, tem um enorme valor, seja local, regional, nacional ou mesmo internacional. Portanto, o património geológico, e quando falamos em particular da Serra da Estrela, apresenta um enorme valor e que deve ser, de facto, preservado. E quando olhamos para o património geológico e quando pensamos na questão dos geoparques, naquilo que é o trabalho dos geoparques, de facto, o património geológico é importante, está lá, mas é também, de facto, um ativo importante para aquilo que é o desenvolvimento sustentável dos territórios. Portanto, o património geológico deve ser trabalhado com as populações, com os agentes locais, para que o território realmente consiga trabalhar no sentido de um desenvolvimento mais sustentável. E há alguns exemplos, digamos assim, que podem ser dados daquilo que é o trabalho do património geológico. Por um lado, por exemplo, os programas educativos, o trabalho da educação, de mostrar a importância deste património geológico, também é algo que estamos aqui a fazer hoje. Portanto, a importância deste património geológico, seja o valor que ele contém, mas também a forma como ele pode influenciar aquilo que são as nossas atividades e como ele influencia a nossa paisagem. Também nas questões de investigação.
Portanto, cada vez mais fomentarmos a investigação, podermos perceber melhor aquilo que é o património do nosso território e só de facto conhecendo é que podemos preservar. Também na área do turismo, usar este património geológico como um importante ativo na valorização e na promoção de um turismo, por exemplo, o turismo de natureza, turismo de saúde e bem-estar. Portanto, usar o património geológico como este ativo importante para o turismo, para a promoção do nosso território, para podermos atrair também mais visitantes e contrariar também, por exemplo, as questões da sazonalidade que por vezes afetam o território da Serra da Estrela. E usar também o património geológico na promoção do território e no auxílio, por exemplo, aos produtores locais. Portanto, os produtores locais têm também um papel muito importante e devem ser valorizados e muitas vezes parte daquilo que é o seu trabalho no seu dia-a-dia é feito com base no património geológico. Portanto, na base está sempre o património geológico, mas, por exemplo, quando falamos nas abelhas, as abelhas alimentam-se do pólen, portanto, a determinados arbustos, as urzes, e neste caso as urzes estão implementadas no património geológico. Portanto, por um lado, o património geológico dá origem, digamos, de certa forma, ao nosso trabalho diário, mas por outro lado, o património geológico e no contexto desta promoção do território e de um geoparque, portanto, deve ser usado para a promoção dos agentes locais e, de facto, para ajudar as populações que vivem neste território. Portanto, de certa forma, e em jeito de conclusão, portanto, todas estas ações baseadas no património geológico devem realmente ser orientadas no sentido de promover o desenvolvimento sustentável destes territórios classificados pela Unesco. Portanto, no fundo, era mais ou menos isto que tinha para apresentar um bocadinho hoje, portanto, desde a história geológica aos geossítios que nos ajudam a contar a história geológica e também mostrar esta importância deste património e daquilo que é uma classificação Unesco e que, de facto, nas populações deve ajudar e contribuir e haver um grande envolvimento das populações do nosso território. Portanto, desde já, muito obrigado por este tempo que tive aqui para expor estas questões. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado. Obrigado por esta viagem pelo património geológico da Serra da Estrela. Tenho a certeza que foi mais um contributo que demos para que todos nós possamos perceber um pouco melhor da nossa geodiversidade, compreender um pouco melhor a riqueza e o valor da nossa geodiversidade e, com isso, obviamente, também fomentar aqui um sentido de pertença intrínseco a este património geológico, que, na verdade, sempre existiu na Serra da Estrela, mas que, a partir de 2020, deixou de ser apenas um património geológico de nós, que residimos na Serra da Estrela, para passar a ser um património geológico de toda a humanidade, distinguido internacionalmente pela Unesco. E isso, obviamente, que é um fator de enorme orgulho para todos nós, mas também deve ser um fator de grande responsabilidade para todos aqueles que gerem, vivem ou visitam este território. Portanto, obrigado, como dizia o Fábio, obrigado por nos terem seguido, obrigado por acompanharem o trabalho do Estrela Geoparque e, sobretudo, fica cá, mais uma vez, expresso o convite para continuarem a conhecer, a valorizar e a descobrir o património geológico do Estrela Geoparque e a perceber o quão importante é a nossa geologia e o quão importantes são as rochas que dela fazem parte. Da nossa parte, fica o convite para o dia 22 de outubro se juntarem a nós em mais um Caminhar Consciência, desta vez no município de Ceia, para, obviamente, continuarmos a conhecer, a valorizar e a descobrir a geodiversidade do Estrela Geoparque. Muito obrigado e até breve.